Oi, Cícero! Boa tarde! E aí, Gé? Boa tarde! Tudo bem? Bem-vinda, Laís! Tudo bem? Boa tarde! E aí, como é que vocês estão? Tudo em paz, trabalhando. Trabalhando, Tamo isso aí, aí, né? segurando firme e forte. Laís, obrigada de você estar aqui, seja super bem-vinda nesse espacinho do TEIA. Para quem está se conectando, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes a todos. Então, essa live faz parte da programação do TEIA, que é o Programa de Coworkings Públicos e Municipais da Prefeitura de São Paulo. Eu sou a Jéssica, da Desampa, estou aqui com o Cícero, que é da equipe do TEIA Heliópolis, e com a nossa convidada Laís. Hoje a live do Elas Empreendem, né? É a terceira, tá certo? É a terceira do Elas Empreendem. Terceira. Ah, que legal. Aqui nesse mês de março, né? A maioria das vezes a gente está só na mulherada aqui, de vez em quando a gente abre uma sessão, então Cícero também seja bem-vindo, né? Aqui nas lives que são tomadas pela mulherada do TEIA. Bom, então se você está se conectando, ainda não conhece muito sobre o programa, pode acessar desampa.com.br/teia, lá você vai ver as fotinhas de todos os nossos coworkings, então são coworkings públicos, municipais, gratuitos, nesse momento da pandemia. Então a gente está temporariamente com as portas fechadas, mas quando for possível reabrir, a utilização é via agendamento prévio, então lá no site tem todos os links para você fazer seu agendamento, e você pode conhecer mais qual que é essa infraestrutura, qual que é a localização. No caso da Heliópolis, é um espaço lindíssimo que fica dentro da torre administrativa lá do CEL, Heliópolis, então tem um acesso bom também, e a gente começou a operar aí no final do ano passado. Bom, além disso, a Desampa também oferece orientação para o microempreendedor individual, seja você formalizado ou não. Então, geralmente, vai ficar aqui nos comentários, acho que o Cícero depois vai colar aí. Tem o telefone da Desampa, tem o e-mail também. Então, nós temos analistas que podem entrar em contato, você também pode entrar em contato por esses meios, né, para tirar qualquer dúvida que você tenha. E enquanto a gente está com os espaços fechados, a gente não... enfim, a gente permanece aqui com a programação online, às vezes 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, com podcast, e sempre muito agradecidos pela dedicação de tempo também dos convidados. Então, a Laís que topou esse convite aí do Cícero, da Renata, do pessoal do Empreende aí, muito obrigada. E o último recadinho é que a gente está com as inscrições abertas do VaiTech, que é o Programa de Valorização das Iniciativas Tecnológicas, é um programa de aceleração para negócios, né, com um recorte territorial, e é um programa muito bacana, são acho que mais de 6 meses de mentoria, de assessoria, um acompanhamento próximo, uma bolsa de aproximadamente R$35 mil, que entra como uma injeção direta, né, no negócio, e a gente no Facebook tem alguns posts aqui, algumas... ontem a Suelen, do TEIA Santo Amaro, ela já passou pelo VaiTech, ela contou um pouquinho como é que foi a experiência, né, com o pessoal da ABB. Então, a gente também tem muita alegria de estar aí na sexta edição do VaiTech. Se tiver mais dúvidas, aqui na página da Desampa tem mais informações, mas tem uma página dedicada, que é desampa.com.br/VaiTech6. Então, vocês também podem entrar aí, ou sempre deixar um comentário, entrar no contato@desampa, que a gente responde. Então, esses são os meus recadinhos do dia. Vou ficar ouvindo aqui a live enquanto eu almoço, e no almoço tardio, e vou passar a bola aí pro Cícero. Beijão. Laís, obrigada novamente. Bem-vinda. Eu agradeço. Obrigada. Obrigado, Gé. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cícero, mais conhecido também como Ciso. Eu sou rapper, produtor artístico e trabalho também como assistente de cowork no TEIA Heliópolis. O TEIA, para quem não conhece, é um projeto que é gerido pela Desampa, né? E atualmente nós temos 10 TEIAs, acho que mais de 10 TEIAs, tem outros que já foram inaugurados, né? Cidade Tiradentes, Santo Amaro, Butantã, Taipa, Centro, Jardim Edite, Jaçanã, Itaquera. Esses são os mais, vamos dizer assim, antigos, tem outros novos, depois a gente vai... no decorrer da programação, você vai estar conhecendo aí, você que acompanha a gente do canal da Desampa, na página da Desampa, você vai estar conhecendo esses outros TEIAs que estão por aí, que de repente está mais
próximo de você. E dizer que o TEI é um espaço de cowork público, né, ou seja, de trabalho colaborativo. E nós, do TEI Heliópolis, estamos localizados no Céu Heliópolis, né? Eu vou deixar nossas informações de contato aí nos comentários também. E o TEI Heliópolis, ele é gerido também pela entidade Empreende Aí, e então você também consegue entrar em contato através do nosso e-mail. E qualquer dúvida sobre empreendedorismo, a gente reforça, entrar em contato com o pessoal da Desampa, vai ter um monte de gente disposta aí a ajudar e solucionar seu problema, né, suas questões quanto ao empreendedorismo e todo esse escopo aí dessa vida empresária, dessa vida empreendedora nas comunidades e regiões diversas de São Paulo, principalmente da periferia. Também eu vou deixar na sequência o link do edital que a Jéssica falou, que é o edital do Bytec. O edital foi prorrogado até o dia 30, então ainda dá tempo de se inscrever. Então, na sequência aí, a gente vai estar colocando o link do edital. E é mais ou menos isso. Hoje, nossa convidada é a Laís, ela é nutricionista, né? Formada desde 2018, formada em nutrição clínica, e ela atua com orientação e atendimento nutricional particular e em convênio. Ela é formada pelo SENAC e hoje está aí para falar um pouco conosco sobre nutrição e dentro também desse universo da mulher, como que é a nutrição para a mulher, e ela vai trazer essa visão com a sua experiência de vida e com a sua formação para falar um pouco do seu negócio, mas para além do seu negócio, também dar algumas dicas para as mulheres que estão acompanhando a nossa live, que vão acompanhar a nossa live, dicas de como se alimentar, dicas de nutrição mesmo, né? Um panorama mais geral sobre a mulher e para além de falar de empreendedorismo, porque empreender também, a saúde, né, ela faz muito parte do empreender, né? Principalmente nas comunidades periféricas, a gente pensar em saúde e principalmente no cenário atual de hoje em dia, né, onde a gente tem que se reforçar nosso sistema imunológico, reforçar nossa mentalidade. E, então, tudo isso tem a ver com nutrição, tudo isso tem a ver com uma educação alimentar. Uma das nossas atividades anteriores, a gente recebeu a Preta Low Carb, né, a Renata mediou toda essa conversa com a Preta Low Carb, que é uma empreendedora também que está dentro desse escopo da nutrição. E a gente saiu da live com o entendimento de que realmente se alimentar é um ponto essencial e, para não dizer assim, principal do nosso cotidiano, da nossa vida. E é isso. Eu vou pedir para a Laís ir se apresentando aí, falar um pouco da sua história, de como ela chegou na nutrição, né? Como foi esse percurso dela para chegar em pensar em fazer nutrição, quero ser nutricionista, e também trabalhar com isso. Hoje ela trabalha com isso já há algum tempo, né? Acho que, se não me engano, uns 3 anos. E aí fala um pouco da sua trajetória e também do seu negócio para a gente, né, Laís? Claro. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer cada um, né, que está aqui. Também agradecer a oportunidade de participar dessa live. Assim, começando um pouquinho a contar da minha história, né, com a nutrição, é até engraçado, porque há uns anos atrás eu não pensava em fazer nutrição, na verdade, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça. Até, aliás, um bom período da minha vida, assim, eu tinha uma alimentação, de certa forma, assim, pensando em mim mesma, né? Uma alimentação, assim, que foge um pouco à regra, né? Assim, porque eu era bem chatinha, falando português, claro, assim, tinha muitas restrições, assim, para comer, né? Mas isso era uma coisa minha, que eu fui trabalhando ao longo do tempo.
E até o momento que eu senti a necessidade, né? Porque eu comecei a ver diversos impactos na minha saúde. Então, eu estava muito acima do peso, tinha diversos outros fatores que estavam influenciando, né? Então, comecei a desenvolver alergias, né? E algumas outras questões. E eu falei assim, não, eu preciso tratar disso. E eu sabia mais ou menos qual era a causa, que eu sabia que eu me alimentava de uma forma que não era adequada. Então, na época, eu fui pesquisar mais sobre alimentação, né? Inclusive, na época, eu estava cursando, fazendo o curso de Geografia na Unesp de Rio Claro, né? E eu tinha acabado de entrar na faculdade, pouco tempo depois minha faculdade entrou em greve, e aí eu optei por voltar para São Paulo, né? Porque estava em greve e tal. E aí comecei a pesquisar mais sobre alimentação e fui me apaixonando. E aí voltei para São Paulo, acabei que tranquei o curso lá na Unesp de Rio Claro, e aí voltei para São Paulo, falei, não, vou fazer nutrição. E aí fiz nutrição no Senac, né? Então foi um período de muito aprendizado para mim, né? Inclusive sou muito grata à instituição, né? Ao Senac, aos professores, porque foi uma experiência muito positiva. Assim, fui aluna bolsista parcial, né? Sempre me virando, correndo atrás, né? Aquela coisa que a gente já sabe, né? É, vamos dizer assim, do jovem brasileiro, né? Na realidade, eu acredito que muitas vezes de muitas mulheres, muitas pessoas também. E aí me formei. Aí foi aquela coisa, né? Depois de formada, e agora, né? O que vai ser? Aí é aquela coisa, né? Assim, fui procurando trabalho, mas eu via que não estava rolando. Então, foi começando com alguns atendimentos, né? Então, atendia primeiro em alguns convênios, atendia a domicílio. E aí, acabei atendendo alguns pacientes, mas ainda não, naquela época, não, assim, não estava muito firme naquilo, sabe? Ainda continuava procurando trabalho e tal, não estava encontrando. Aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na prefeitura, né? Na verdade, nas creches da prefeitura. Iniciei o trabalho nas creches, mas sempre com aquele olhar assim, eu gosto, né? Gostava das creches, inclusive. E aí veio a pandemia, né? E aquela coisa assim maravilhosa aconteceu. E aí comecei a lidar mais com atendimentos. Então, mais pessoas vieram me procurar, né? Também até para se cuidar mais. E desde então eu tenho atendido. Aliás, cada vez mais. E aí daí depois apareceu o outro convênio, que agora eu atendo, né? Inclusive atendo por telemedicina. Então, assim, tá sendo uma experiência muito boa para mim. E, e atender é um universo, né? Quando a gente pensa principalmente que cada pessoa tem a sua individualidade, né? Então, a gente pode tratar de diversos aspectos relacionados à alimentação, né? Principalmente quando a gente fala em saúde da mulher, a gente precisa pensar nos aspectos financeiros, emocionais, é, ambientais também, né? Que muitas vezes ela está inserida, às vezes dependendo do local onde ela mora, né? Da questão também que hoje a gente tem que pensar ainda mais, né? Nesse contexto de pandemia, na questão da vulnerabilidade que às vezes essa mulher, não só a mulher, claro, né? Mas a gente sabe que muitas vezes a mulher é mais acometida, né? Até mesmo vamos dizer assim, pelos dados das pesquisas, né? Por exemplo, a pesquisa de orçamento familiar, que muitas vezes tem trazido os dados referentes à mulher, que geralmente a mulher acaba recebendo um salário inferior, né, ao dos homens e quanto isso é capaz de impactar na vida dela, né? Então, pensando nesse contexto, né, e eu recebi esse convite da Renata, inclusive, né, conheci através, inclusive, de uma ação que eu fui fazer num local, numa parceria, e estou super honrada. E quando a gente pensa, né, além disso, em saúde da mulher, a gente precisa pensar no equilíbrio hormonal dessa mulher, né? Hoje a gente já sabe que
a questão hormonal da mulher, né? Então, a gente tem que pensar na questão do sistema reprodutor, principalmente tireoide e a glândula adrenal. Então, como manejar essas questões, né, também? E pensando em saúde, de um aspecto mais amplo, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa guia alimentar da população brasileira, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa que vive, né, às vezes numa condição mais vulnerável, ou até, às vezes até tem mais condições, mas também o preço dos alimentos hoje em dia não está nada fácil, né? A gente precisa contextualizar as pessoas para que elas tenham uma alimentação balanceada e, e que, assim, o que o guia, geralmente, né, o guia da população brasileira traz como uma alimentação saudável para o brasileiro é de, basicamente, priorizar os alimentos em natura, né? Então, quando a gente pensa em fruta, legume, verdura, né? Então, utilizar esses alimentos como a base da alimentação, né? Reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, alimentos que geralmente têm mais de 5 ingredientes na composição, que muitas vezes a gente tem ingredientes que muitas vezes a gente nem conhece, né? Assim, você vê um código lá, você fala, gente, o que é isso? O que eu estou comendo? Né? E o quanto isso pode impactar, né? Quando a gente pensa em saúde da mulher, a gente precisa pensar que através desses alimentos, principalmente, né, o alto consumo desses alimentos ultraprocessados, ele é capaz de causar alterações no metabolismo, né? Então, não só da mulher, claro, mas na mulher, às vezes, acaba tendo um desbalanceamento, né, dos hormônios. Então, a mulher, ela passa a produzir, por exemplo, mais testosterona, e isso pode levar a diversas questões, como, por exemplo, o que hoje acomete aí, alguns estudos apontam, né, de 70% mais ou menos das mulheres, que é a síndrome dos ovários policísticos, né, que também acaba tendo uma relação, muitas vezes, com o excesso de peso, né, e obesidade, de forma geral, e como isso impacta, inclusive na fertilidade da mulher, porque também já se sabe que a síndrome dos ovários policísticos, ela tem uma relação com a infertilidade. Então, por exemplo, mulheres que muitas vezes elas estão dentro da faixa de peso ali adequado para a estatura dela, né, conforme o IMC, elas tendem a ter uma fertilidade maior. Então, acaba impactando também, né? E a gente precisa também ter um pensamento, né, em relação ao estresse. Como que a mulher tem direcionado esse estresse? Né? A gente sabe que, por exemplo, os fatores, né, tanto ambientais, físicos, psicológicos e também emocionais impactam. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? No caso de uma mulher que muitas vezes essa mulher ela quer engravidar, só pelo fato, às vezes, ali da frustração, né, de às vezes não estar conseguindo, ou de às vezes não ter até um acompanhamento adequado, né, de um médico ali que acompanha, que faça aquele trabalho para ver como está a parte hormonal, né, principalmente às vezes se essa mulher depende do sistema público de saúde. Então, essa questão da frustração, né, ou até também a gente precisa pensar em mulheres que às vezes, por exemplo, atletas ou que fazem um exercício físico muito intenso e não tem o manejo disso, né? Que essas mulheres fazendo, por exemplo, essas atividades, ou pelo próprio fato da frustração, né, do ato de não engravidar, acaba tendo maior chance de às vezes, inflamação, né, de estresse oxidativo, e o quanto que a dieta também tem uma relação, né? Desculpa, você ia me perguntar alguma coisa, Cícero? Não, não, mas é legal quando você. É que eu pedi para você se apresentar, você já foi entrando no próprio assunto. Mas o legal é isso, né? Não, mas que desculpa nada. Mas o legal é isso mesmo, de como a nossa carreira ela se cruza muito com o que a gente pesquisa e também a demanda que surge quando a gente começa a empreender frente àquilo, né? Ou seja,
o nosso discurso, ele tá sempre muito atrelado à nossa vivência, né? São duas coisas que elas não se dissociam, né? Elas sempre estão muito bem associadas, e isso é legal, isso demonstra muita clareza, assim, da sua carreira, porque foi de uma pequena coisa, de como você chegou na universidade, de como você chegou no curso de nutrição, até em como que você constrói um discurso de uma boa alimentação, né, para uma mulher. Mas antes de você dar continuidade, que eu acho que é legal você pegar todos esses pontos, mas eu acho que vamos dar um boa tarde para todo mundo que você deu, eu também dei uma boa tarde para geral, e agradecer todo mundo que está acompanhando a nossa live, né, várias pessoas aqui mesmo, Rosana, Rodoteia, Butantan, Cláudia, Cris, a Rita, acho que é nova em algum Teia, acho que é do Teia, se eu não me engano, na Cachoeirinha, não lembro. O pessoal da Empreende Aí, a Amélia, Rafaela, o pessoal da Ecocultural, o Manu, e agradecer aí a presença de todas e todos, e dizer que o edital Vaitec, né, só um recadinho bem breve, que o edital Vaitec ainda ele está em disposição, né, para inscrições até o dia 30. Eu deixei o link aí do edital, para quem quiser, corre, porque é um edital que vai acelerar a sua empresa, ou seja, é um edital de aceleramento de negócios empreendedores que estão numa fase inicial. Então, através do site, você vai ter todas as informações a respeito desse edital. Então, se você tem uma ideia de negócio já testada, ou se você já tem um negócio que acontece e você precisa acelerar ele, o melhor edital no momento se chama Vaitec, tá? E o Vaitec está na 6ª edição e ainda dá para se inscrever. É um edital que ele tem como protagonismo a tecnologia. Então, se você tem alguma tecnologia dentro do seu negócio, está aí o edital à disposição para vocês, e o edital também a uma disposição da ADESAMPA. E o interessante é como você constrói esse discurso, né, Laís? E como esse discurso, ele está muito atrelado com as ideias do TEA, né? O TEA, ele tem uma ideia de fomentar e incentivar o desenvolvimento e crescimento dos negócios, né? E eu acho que quando você você enxerga que existe, pelo pouco que você falou de todas essas demandas da mulher, quanto, né, o desenvolvimento dela, do dia a dia dela, o quanto isso ele pode, né, fomentado, incentivado e despertado uma ideia mais matura de negócio, como isso ele pode ir para outros lugares. E só lembrar que o projeto T ele foi idealizado pela ADESAMPA, que é uma agência de São Paulo de desenvolvimento, e tem parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, né? Então, só um recadinho para quem não conhece o TEIA, está passando a conhecer hoje o nosso TEIA, fica à disposição dessas informações no site da ADESAMPA, né? E qualquer dúvida sobre empreendedorismo que você tiver, pode entrar em contato ou com o TEIA Heliópolis ou com a ADESAMPA, né? O TEIA Heliópolis é localizado no bairro Heliópolis, no Céu Alerte Persueli, e está aí o nosso endereço, o e-mail, e também o nosso WhatsApp. Por enquanto, as atividades presenciais, elas estão suspensas, né? Porque, por exemplo, esse encontro, essa fala da Laís, ela poderia estar sendo dita se não houvesse a pandemia, se não tivesse todas as restrições, que elas são muito emergenciais, elas precisam acontecer, o lockdown e as medidas restritivas. A gente estaria, talvez, fazendo essa atividade presencialmente, seria uma troca também muito legal, mas a gente tem que priorizar agora ficar em casa. Então, ficar em casa faz parte da saúde e também da preservação da nossa convivência. Então, vamos ficar em casa, pessoal, e porque tem bastante atividade ainda na página da ADESAMPA, no decorrer do feriadão aí, vai ter bastante coisa rolando também. E aí, voltando ao nosso assunto, Laís, e aí, dentro disso que você falou, eu queria fazer uma pergunta, né? Como que
eu acho que como que deveria ser? E lembrar também que as mulheres que estão, os homens também que estão acompanhando nossa live, mande perguntas para nós, para a gente, para lá estar respondendo, perguntas sobre nutrição. Mas eu queria perguntar como que foi a mudança na sua vida depois que você fez o curso de nutrição, como você começou a enxergar a sua própria vida, né, como mulher, como você passou a enxergar a sua saúde, se houve uma mudança de rotina, uma mudança de qualidade de vida, pensar nessa coisa do alimentar, né, de como se alimentar. Porque você já falou, porque a gente já percebeu que a alimentação ela já está ligada com vários pontos, né, do nosso organismo. Sim, exatamente. Isso, assim, fazer nutrição mudou muito, né, diversos aspectos, né, em relação não só a minha alimentação, né, mas o fato, assim, do desejo mesmo de eu poder ajudar outras mulheres, né, então, a partir do momento que eu até penso, né, que talvez seja uma visão meio que empreendedora, né, de certa forma, porque a intenção é essa, de ajudar outras pessoas, não só mulheres, mas ajudar outras pessoas a terem uma melhor alimentação, né, então, e assim, no contexto do empreendimento de forma geral, quando eu penso, né, muitas vezes, né, o empreendimento ele vem da necessidade, né, da questão de tipo, eu preciso me virar para eu ter meu dinheiro, para eu poder fazer minhas coisas, né? Então, vamos dizer assim, atender, né, por mais que eu atenda no convênio, eu também sou uma profissional autônoma, então, assim, não deixa de ser uma forma de empreender, não é mesmo? E Com pensando certeza, com certeza. na saúde da mulher, né? Quando a gente fala em relação às mulheres, né, que empreendem, a gente precisa pensar no universo, né? Como que é para essa mulher que muitas vezes, né, é mãe, né? Não é o meu caso, mas eu sei que é o caso de muitas mulheres, é mãe, às vezes é casada, então vive todo esse contexto e ainda tem vamos dizer assim, que tem que gerir ali um negócio, uma empresa. Então, pensar em tudo isso é essencial, né? Até pensando na qualidade de vida dessa mulher, né? Então, por exemplo, falando sobre alimentação e do contexto de forma geral de saúde, ter uma boa alimentação e, claro, né, fazer atividade física, ter um bom manejo ali da questão do estresse é essencial para que essa mulher ela tenha um bom desenvolvimento ao longo da vida, né? Então, quando a gente pensa que todos esses fatores acabam influenciando, né, no nosso metabolismo, e como esse metabolismo é capaz, né, de, se você não está recebendo ali, por exemplo, o aporte nutricional adequado, como que esse metabolismo vai funcionar bem, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que muitas mulheres às vezes têm problema para dormir. O sono é uma coisa essencial para a mulher. Né? Eu estou dando um exemplo, mas tanto o sono quanto também o fato, às vezes, de estar em sobrepeso, a questão de muitas vezes, né, também ter acesso a alimentos que não são os alimentos adequados. Então, por exemplo, quando a gente pensa em mulheres, às vezes, que vivem na periferia, a gente tem que pensar em questão de que nessas regiões, muitas vezes, existem desertos alimentares, e esses desertos alimentares, né, então, são as regiões que geralmente não têm feiras ou acesso mesmo, né, a alimentos in natura, de forma geral, então, fruta, legume e verdura não tem tanta facilidade desses alimentos, de acesso a esses alimentos. Então, isso já é um fator que dificulta, né, também. Né? Então, até, por exemplo, uma loja de produtos naturais, às vezes essa pessoa não tem acesso, estou dando um exemplo só. Ou uma feira ali. Então, é importante a gente pensar em tudo isso também, né? Principalmente, por exemplo, eu atendendo, eu tenho que ter essa visão também, né? De quem é a pessoa que eu atendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Uma das minhas clientes, ela é moradora de comunidade, então eu tenho que pensar a realidade dela, né? Vamos dizer assim, não deixa de ser uma questão, mas eu sei que às vezes o acesso para ela chegar até o mercado,
ou às vezes o acesso dela ir em algum lugar que tem esses alimentos nem sempre é tão facilitado, né? Então, eu preciso ter essa visão mais ampla. E quando a gente pensa em saúde da mulher, a gente também tem que pensar em diversos aspectos também, até físicos, né? Porque, por exemplo, um fato que muitas vezes incomoda muitas mulheres é a questão da acne, a questão, né, com o corpo mesmo, não, às vezes não se sente bem, né, com o formato corporal ou também com outras questões, né? Então, ter um bom manejo disso, né, faz a diferença. E a alimentação, ela tem uma influência muito grande, né? Então, é como se fosse até, em muitos casos, um ciclo, né? A mulher já não tem uma boa alimentação, aí às vezes está com excesso de peso, aí desenvolve, por exemplo, uma hiperinsulinemia, né? Que é o excesso de insulina. E isso leva, muitas vezes, né, a síndrome dos ovários policísticos. Aí essa mulher tenta engravidar, às vezes não consegue, às vezes é fumante também. Então, é uma série de fatores que acabam influenciando na vida dessa mulher, né? Então, pensar em questões até de, por exemplo, disruptores endócrinos, né? Então, hoje a gente já sabe, por exemplo, que pesticidas, herbicidas, produtos de limpeza em excesso, né? Detergentes, coisas que a gente tem acesso no dia a dia e o quanto isso pode influenciar, inclusive, no nosso ciclo reprodutivo, sabe? Por exemplo, o BPA dos materiais plásticos, né? Então, por exemplo, esquentar alimentos às vezes, né, num, num recipiente de plástico, pode liberar substâncias que é capaz de, ao longo do tempo, né, se for uma coisa ali sistemática praticamente na vida da mulher, isso pode, inclusive, influenciar vamos dizer assim, na quantidade de folículos que ela tem, né, que ela produz no corpo. Então, é uma relação muito complexa quando a gente pensa, né? Claro que tem uma influência também no corpo masculino, óbvio, mas pensando na saúde da mulher, às vezes tem um impacto nessa questão, né? Que muitas vezes acaba tendo, assim, a gente precisa ter um cuidado um pouco maior. E até trazendo a questão que você falou também, né, em relação a mulheres empreendedoras, né? Então, como que a alimentação pode ajudar nesse processo, né? Uma outra, assim, coisa bem clássica que acontece é que muitas vezes também essa mulher, ela às vezes tem um consumo alto de alimentos ricos em cafeína. Estão pensando, né? Café, é, energético, é, os próprios alguns tipos de refrigerante também, né? E como isso pode influenciar, por exemplo, na questão dessa mulher, às vezes, demorar mais tempo, desculpa, para, por exemplo, engravidar. Ou o fato também por exemplo, também a questão do álcool, né? Como que isso pode acarretar em maior risco de infertilidade, maior chance de aborto, sabe? Então, quando a gente pensa em alimentação, a gente precisa pensar, bom, qual seria o aporte nutricional adequado, né? Então, ter uma alimentação seja mais abrangente, né? Que tenha, vamos dizer assim, todos os grupos alimentares, né? Caso essa mulher seja vegetariana, ela precisa ter um cuidado, às vezes, maior, né? Então, às vezes tem que ter um acompanhamento mesmo, porque tem alguns nutrientes que requerem maior cuidado, requerem maior acompanhamento. Tudo bem ela ser vegetariana, né? Inclusive, eu fui vegetariano por 4 anos, né? Então, pensar nessas questões é saber fazer as substituições corretas, ter ali, às vezes, passar por um processo de educação alimentar e nutricional, vai fazer diferença na vida dessa mulher ao longo da vida, né? Quando a gente pensa, ainda mais às vezes em mulheres mais velhas, a gente tem que pensar em outras questões, né? Então, menopausa, quantidade de fontes de cálcio que está consumindo, então leite, queijo, iogurte, né? E, por exemplo, se essa mulher tem, às vezes, intolerância à lactose, né? Então, às vezes, fazer um consumo de um leite mesmo zero lactose, ou se às vezes tem alergia à proteína do leite,
né? Pensar em outras fontes desse nutriente que acaba sendo essencial, né? Principalmente pensando que hoje muitas mulheres às vezes são acometidas, principalmente na idade já mais velhas, né? Quando mais velhas, por osteopenia, né? E depois vira uma osteoporose, que é aquela questão da fraqueza nos ossos, né? De às vezes apresentar muitas quedas. Então, a gente acaba tendo que pensar nesses outros aspectos também. Tem algumas dúvidas por aí? Não, ó, a gente tem pergunta, mas é legal que você diz, como você diz, né, que cada processo de alimentação, né, como o processo, como as formas de alimentação, elas vão influenciar, tipo, diretamente em todas as fases da vida da mulher, né? E a má alimentação, né, uma alimentação não adequada, uma alimentação, né, dependendo do tipo de alimentação, de bebida que você ingere, pode acarretar certo tipo de doença, certo tipo de situações. E o que é interessante, você falou também, né, que o estresse, né, a redução do estresse, né, como o estresse ele influencia muito a fertilidade da mulher, no bem-estar da mulher, né, e a gente sabe que a mulher brasileira, a mulher periférica, é, a mulher no geral, assim, a maioria das mulheres são mulheres que muitas vezes estão inseridas naquela coisa da jornada dupla, né? De ter que cuidar, de ter que trabalhar fora, e ainda, além de trabalhar fora, trabalha dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, fazendo comida. Então, é aí que eu vejo o lugar onde o homem ele pode ajudar muito na saúde da mulher também, fazendo com que ele mude sua mentalidade para reduzir também, né, as fontes de estresse da mulher, né? Então, sua mãe, se você é filho, né? Se você é filho, sua mãe em casa, ela trabalha, faz muita coisa em casa, compete a você a mudar essa lógica de você também fazer as coisas em casa. Não é só a mãe, não é só a mulher que deve fazer as coisas, mas também você, e também no caso, se você for companheiro de alguma mulher, também é a mesma coisa. A gente tem uma pergunta da Ci Silva. Obrigado pela sua pergunta, viu, Ci? Ela pergunta assim, ó, Laís, o que você nos aconselha para controlar a ansiedade? Uhum. Então, quando a gente pensa em controle de ansiedade, a gente precisa pensar em, por exemplo, redução de alimentos, alimentos de modo geral que são ricos em açúcar, né? Porque já se sabe que essa questão do excesso, né, na verdade, do açúcar, o problema não é consumir o açúcar, o problema é consumir em excesso. Ele impacta muito, né? Então, doces, geralmente, né? Além disso, uma alimentação que vai auxiliar, então, que tem frutas, legumes e verduras, elas tendem a ter fatores ali, né, componentes nesses alimentos, substâncias bioativas que vão auxiliar muitas vezes no manejo, inclusive, da ansiedade, né? Inclusive, por exemplo, muitas vezes mulheres que às vezes têm problema com ansiedade ou às vezes até depressão, né? Muitas vezes acaba sendo realmente aquela questão cíclica que eu falei. Então, às vezes a mulher apresenta, por exemplo, tá com sobrepeso, tá com obesidade, aí tem síndrome dos ovários policísticos, aí essa, às vezes, por um outro fator, às vezes acaba desenvolvendo, por exemplo, depressão, né? Então, às vezes não tem, vamos dizer assim, a questão da imagem do corpo, às vezes ali bem elaborada, bem trabalhada, né, internamente, e acaba acarretando em outras questões, né? E também acho que assim é quase que impossível não quando a gente fala em falar da mulher e não falar de cólica menstrual, né? Então falar de TPM, né? Também, inclusive, né? Quando a gente pensa em TPM, né? Que às vezes acomete, assim, muitas mulheres, a gente precisa pensar, né? Numa alimentação que tenha, por exemplo, alimentos fontes de ômega 3, então
alimentos que muitas vezes vão auxiliar ali no processo, são alimentos mais anti-inflamatórios, né? Alimentos fontes, né, de vitamina C, então goiaba, acerola, laranja, tangerina, sabe? São alimentos legais, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que a gente tem que pensar em fortalecer a nossa imunidade o máximo que a gente puder, né? Reduzir os fatores, assim, se possível, de estresse. Alguns são, vamos dizer assim, quase que impossíveis, mas quando eu digo estresse orgânico, tá? Não digo estresse, às vezes, psicológico. Então, tentar procurar fazer alguma atividade física, até porque muitas vezes essas mulheres passam muito tempo sentadas e, e também podem impactar, né, vamos dizer assim, tanto na questão de composição corpórea, né, o que atrapalha elas, muitas vezes acabam sentindo dores, né, ao longo do dia, acabam desenvolvendo essas outras questões, sabe? E reduzir também, se possível, fontes de gordura trans, né, também, principalmente, né, tem uma relação direta, né, com redução da fertilidade, inclusive, mas também com excesso também de peso, né, pensando na mulher. Então, por exemplo, consumo de biscoitos recheados, margarinas, sorvetes em geral, por exemplo, salgadinhos, aqueles salgadinhos que geralmente vêm de pacote, batata frita em excesso, esses alimentos, eles acabam atrapalhando a gente. Claro que uma vez ou outra as mulheres elas vão consumir, né? As pessoas de modo geral elas vão consumir. A questão é o consumo sistemático desses alimentos, né? Vamos dizer assim, não é uma coisa assim que é a cada 15 dias, não é o uso praticamente consumo contínuo, né? Ainda mais sabendo que muitas vezes essas pessoas elas não têm muito tempo livre, então o tempo que tem ela quer uma coisa mais prática, é normal, né? É normal do ser humano querer a praticidade, mas a gente precisa ter uma atenção quanto a isso, né? Também, até para a nossa qualidade de vida mesmo, porque acabam influenciando em diversas questões. Então, às vezes, essa mulher, assim, não passa o dia bem, não tem um sono de qualidade, né? O sono para a mulher é quase um fator essencial, assim, né? Para todo mundo, mas para a mulher, às vezes, tem um impacto um pouco maior, né? Então, pensar, por exemplo, que durante o período da noite, geralmente essa mulher ela produz a melatonina, né? Não só a mulher, mas todo mundo produz melatonina durante a noite. E essa melatonina, ela é um antioxidante e ela é capaz de auxiliar também, inclusive, na defesa do corpo, né? Na própria imunidade dessa mulher. Como está sendo o manejo disso, sabe? Você tá mudo. É porque como tá muito barulho aqui na rua, tá o feriado, parece que o pessoal aqui na comunidade tá meio animado, mesmo com Covid, assustador. Mas enfim, e é interessante que até queria fazer uma pergunta, né, também, que se todos esses conselhos sobre a redução, né, controlar a ansiedade, ele serve para todos, né, todos esses conselhos eles servem para todos, né, e fala mais um pouquinho, porque eu acho isso que é legal, e muito obrigado a Si também, muito obrigado, Si, pela sua interação, pela sua pergunta, e, porque eu acho que por que eu estou perguntando isso? Porque eu acho que talvez, principalmente nesse momento de pandemia, do agravamento da pandemia, as pessoas ficam mais ansiosas, elas ficam mais estressadas. Eu falo por mim também, mesmo estando ativo, trabalhando, fazendo as coisas, tudo em home office, a gente sabe que, por exemplo, eu mesmo eu me percebo muito ansioso muitas das vezes do dia, né? E tem alguma mais outra dica, assim? E se isso serve para todos, né? Eu creio que sim, né? Claro, serve para todos, né? É que às vezes a gente sabe que para a mulher, em alguns aspectos, acaba tendo um impacto maior, né? Ainda mais pensando, por exemplo, quando a gente pensa em fertilidade, síndrome dos ovários policísticos, acne, etc.
né? Mas, por exemplo, a acne é uma coisa também que acomete homens, né? Então, quando a gente pensa em ansiedade, também a gente tem que pensar em questão de estimulantes, né? Então, diminuir um pouco a questão de estimulantes, né? Então, quando eu digo estimulantes, eu digo, por exemplo, cafeína, de modo geral, né? Então, não é não consumir café, a questão é consumir de forma suficiente, não é consumir em excesso, né? Então, refrigerante, né? Às vezes bebida alcoólica, né? O próprio cigarro em si também acaba influenciando nessa questão, né? De ter ali fatores de estresse também, ser mais um fator capaz de influenciar e essa redução mesmo desses alimentos, principalmente ricos em gordura trans, né? Que são os que faz mal. Então, Quais são esses alimentos que têm gordura trans? É aqueles que você falou, bolacha, fritura no geral também? Então, não são todas as frituras, né? Então, por exemplo, pensando, às vezes você vai preparar ali uma mandioca, não necessariamente ela vai ter a gordura trans. A gordura trans, geralmente, ela é de alimentos, geralmente, né? Assim, em maior quantidade, a gente vê em alimentos que geralmente são ultraprocessados ou industrializados com muitos ingredientes, né? Então, a gente precisa pensar, por exemplo, alguns tipos de alimentos congelados, às vezes também tem, né? Então, por exemplo, batata frita, aquelas pizzas congeladas, às vezes também tem, né? Então, assim, às vezes dá preferência por alimentos que vão auxiliar na melhor funcionamento do metabolismo, né? Então, assim, não é não consumir esses alimentos, mas é deixar para consumir de uma forma reduzida, né? E também tentar não expor, né? Por exemplo, principalmente mulheres que às vezes são mães, né? Não expor os filhos a esses alimentos de forma contínua. Deixar de uma forma mais espaçada possível, para que essas crianças também não tenham, vamos dizer assim, risco, né, de desenvolver esses problemas ao longo da vida, e muitas vezes quando se torna um adulto também, às vezes se torna um adulto com até o hábito de consumir já esses alimentos, né, de uma forma tão assim, de forma exagerada, né? Então tentar, assim, não é não consumir, mas é reduzir mesmo o consumo desses alimentos e pensar numa alimentação, na verdade, mais equilibrada, né? Então, pensando nas recomendações gerais, né? Então, a gente tem um documento do Ministério da Saúde, né, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele é um documento de domínio público, então qualquer pessoa consegue baixar e consegue ver ali quais são os, vamos dizer assim, como deveria ser a alimentação do brasileiro, né? Então, ricos em alimentos in natura ou minimamente processados. Então, por exemplo, quando a gente pensa em minimamente processados, a gente está falando, por exemplo, às vezes de uma carne que você compra no açougue e ela tá fresca, mas ela foi embalada, né? Ou, por exemplo, um próprio... Ai, deixa eu pensar agora. Me fugiu da memória. Quando a gente pensa Não, tudo bem, tudo bem. também, por exemplo, às vezes as frutas que a gente pega em casa e às vezes congela para fazer polpa, né? Então, alimentos minimamente processados seriam alimentos que não sofrem tantas influências, né? Então, já os produtos processados, a gente tem os processados, né? Que aí são, por exemplo, queijos, são as conservas também, geleia, esses são processados, e a gente tem os ultraprocessados, que geralmente são refrigerantes, biscoito recheado, salgadinho de pacote, né? A questão é mais ter vamos dizer assim, um equilíbrio dentre esses alimentos, né? Tendo como base, claro, os alimentos in natura ou minimamente processados. Muito interessante. Até eu mesmo vou começar a rever algumas coisas que a gente coloca na nossa alimentação. Dá um salve para todo mundo que está nos acompanhando, viu? Temos mais outra pergunta aqui. Ó. Um salve também para o Roberto, gestor do Céu Heliópolis, nosso parceiro aí, grande parceiro. E todas as mulheres que estão acompanhando também aí, ó, minha amiga está presente, a Mica.
Mica faz capoeira comigo. E tem uma pergunta aqui da nossa parceira, a Ana. A Ana, ela faz parte da nossa equipe do Empreendi Aí, né? E é uma mulher sensacional, é gestora do TI Cidade Tiradentes. E ela está fazendo uma pergunta aqui muito pertinente, é uma pergunta que eu iria fazer. E aí ela fez também, então estamos conectados, né? Primeiramente, ela dá um oi para a gente, muito boa tarde. Muito obrigado por suas explicações e informações, Laís. Mas me diga quais os alimentos que são simples e acessíveis para iniciarmos uma organização alimentar, para melhorar nosso desempenho diário. Olha que legal, uma pergunta muito interessante. Obrigado pela Claro. pergunta, Ana. Então, quando a gente pensa nesses alimentos, né, que são simples, então a gente pensa basicamente no arroz, no feijão, né, que é basicamente o prato base do brasileiro, né, inclusive tem diversos estudos relacionando, por exemplo, o consumo de feijão. Então, é importante esse consumo do arroz e feijão, porque os dois alimentos juntos, eles se completam, né, então é bem, bem legal, né, então também frutas, de modo geral. Quando eu digo frutas, eu digo todas, tá? Então, sem restrições em relação às frutas, claro, né? Assim, inclusive, a recomendação é a gente comer o quê? De 2 a 3 porções de frutas, na verdade, de 3 a 5 porções de frutas, legumes e verduras, né? Então, quando a gente pensa em fruta, a gente está falando de banana, maçã, pera, uva, manga, né? E verduras de modo geral. Então, por exemplo, no almoço e na janta, a gente ter consumo de saladas folhosas, né? Então, alface, rúcula, agrião, mostarda, couve, escarola, espinafre, né? E grãos em geral. Então, por exemplo, alguns grãos, inclusive, né? Por exemplo, às vezes a pessoa não tem tanto acesso, por exemplo, a consumir peixe, né? Ou às vezes também tem uma outra questão, né? Que às vezes não pode consumir por alergia, né? Então a gente sabe que, por exemplo, chia, linhaça, né? São alimentos ricos, por exemplo, em ômega 3, que também é uma boa fonte oxidante, né? A gente pensar também nesse momento. Então, são alimentos que geralmente têm um preço mais acessível, né? Que assim, as pessoas conseguem consumir. E que é legal a gente inserir esses alimentos na nossa alimentação, né? Então, por exemplo, vai fazer uma receita, às vezes coloca algumas sementinhas dessa, né? A semente de girassol, semente de abóbora também, que muitas vezes vende em lojas de produto a granel, você consegue comprar ali a quantidade que você quer, muitas vezes, né? E acaba tendo um valor, vamos dizer assim, que você consiga manejar, assim, porque às vezes você consegue falar assim, falar para o vendedor a gramagem que você quer, de uma forma que você consiga consumir, né, esses alimentos. Se possível, né? Inserir castanhas também na alimentação. Então, por exemplo, pensando na castanha do Pará, são só 2 unidades por dia, né? A gente já atinge a recomendação, por exemplo, de selênio, que é um outro antioxidante, né? Nesse momento também que é importante a gente consumir, mas também a gente consegue através dos grãos integrais, né? Então, pensar, por exemplo, arroz integral, né? Consumir alimentos integrais, né? Macarrão integral, ou até trigo, cevada, né? Esses outros alimentos, a gente consegue ter um bom aporte, né, de micronutrientes para enriquecer, né, nossa alimentação, ter um desempenho melhor, né, também, porque assim, quando a gente tem um equilíbrio ali, né, em relação aos micronutrientes, a gente consegue o quê? Ter de modo geral, o nosso metabolismo, um bom funcionamento do nosso metabolismo, a não ser que essa pessoa às vezes tenha ali alguma outra questão de saúde, né? Então, às vezes tem diabetes, alguma coisa assim, mas muitas vezes, inserindo esses alimentos, ela consegue às vezes ter até uma melhor qualidade de vida, né? Não é porque às vezes tem ali aquele problema de saúde que também não vai ter uma qualidade de vida. Mas a gente precisa o quê? Cuidar para que não agrave, né? Não vire de uma coisa, vai virando outra, que é que geralmente acomete muitas pessoas, né? Porque às vezes começa na obesidade, aí desenvolve diabetes, aí desenvolve muitas vezes ali, por exemplo, uma hipercolesterolemia, né? Que é o excesso de colesterol,
e aí vai agravando o quadro, e aí vira, muitas vezes, uma síndrome metabólica, que aí acaba influenciando em outras coisas, sabe? No nosso organismo, e ao longo do tempo leva às insuficiências de modo geral, né? Claro que é, isso, muitas vezes, a gente precisa avaliar cada questão, cada caso é um caso, né? Às vezes a pessoa já tem ali também uma questão hereditária, né? Então, por exemplo, muitas mulheres têm, muitas pessoas, na verdade, têm essa questão, às vezes, hereditária, mas a gente precisa ter, exatamente por isso que a gente precisa ter uma alimentação adequada, né? E cuidar das outras questões da alimentação, da saúde de forma geral. Então, ter um bom manejo do estresse, né? Fazer atividade física para que a gente possa tentar o quê? Prevenir ou então prolongar o máximo de tempo a saúde para que a gente só desenvolva isso é, quando eu tiver muito, vamos dizer assim, numa idade mais avançada, ou a ideia é mesmo a prevenção, né? E mesmo assim, né, para a gente viver com uma melhor qualidade de vida. Sim. Nossa, muito legal. Eu mesmo, por exemplo, essa coisa das sementes, é engraçado que minha mãe, ela faz o uso, né? Minha mãe, ela é diabética, né? Hipertensa também, então ela faz muito uso, e eu comecei a fazer o uso, e como eu tenho um problema de estômago, comecei a sentir grande diferença, assim, dela colocar no arroz, de muitas vezes ela colocar na salada, né? E faz pouco tempo, faz uns 2 meses que eu comecei a comer, e assim, meu, eu já senti uma grande diferença, né? A questão do suco verde, quando eu tomei o suco verde a primeira vez, que ela coloca também essas misturas, coloca essas sementes, coloca aveia, às vezes. Assim, não é o. E muitas das vezes, assim, eu pensava, no começo eu pensava assim, meu, não é bom, isso aí deve ser mó ruim. E não é, muitas das vezes não tem um gosto desagradável, não é também um vinho, não é um gosto de um vinho, de um suco delicioso de laranja, não tem não é um doce, é o suco verde, é alguma coisa, né, que vai ali complementar a sua saúde. Eu acho que as sementes, todas essas coisas, essas dicas, né, principalmente essa coisa das frutas, essa cartilha depois, se você conseguir, a gente conseguir achar e disponibilizar também nos comentários, até depois do final da live também é interessante. Bastante gente gostou da live aqui, né? A Amélia, ela colocou muito boa essa live. Obrigado, Amélia. E eu gostei bastante, a gente já está chegando no final. Passou rápido, né? Nem parece que foi 1 hora. É verdade. E a gente sabe que é um tema, eu acho que vale pensar até em trazer aí direto, né? Essa temática da alimentação, muito, acho que uma temática até que urgente e cada vez mais emergente também nos dias de hoje. E você tinha me falado de um projeto que você tinha de atendimento, né? Não sei se era uma espécie de atendimento ou era um encontro de mulheres pelo WhatsApp. E aí o pessoal, a mulherada que quiser participar desse grupo, né, que é um grupo com a Laís, onde ela fala realmente dessa nutrição alimentar com as mulheres, deixa seu número de WhatsApp aí nos comentários que ela te adiciona no grupo, né? Ou entre em contato com o nosso WhatsApp também, que eu passo o número dela, e também tem aqui o número dela, ó. Eu vou deixar bem grifado aqui agora até o finalzinho da live, deixa eu ver aqui. E, ô Laís, tem mais alguma dica, assim, principalmente na pandemia, que você queira dar para o pessoal, quanto à alimentação, quanto a alguma atividade que seja essencial, assim, para a nossa manutenção da saúde mesmo nesses dias de hoje? E o que você quiser também falar aí, de considerações finais também. Claro. Gostaria de agradecer a todos, né? E essas recomendações, né, que você está falando, assim, de forma geral, buscar ter uma alimentação mais natural possível, né? Então, pensar em consumo de fruta, legume, verdura. Claro que alguns, às vezes, têm um impacto muito maior na nossa alimentação, então, nesse momento, assim, frisar alguns alimentos, então, não deixar de ter em casa, às vezes, uma cenoura, uma batata doce, né, fontes de vitamina A, fontes de ferro, então uma carne, o próprio melaço de cana, né, que também não deixa de ser uma fonte de ferro, um exemplo, tá? Mas pode ser carne, né, o próprio feijão também é uma outra fonte.
né? Então, ter esses alimentos, além disso, de vez em quando consumir um peixinho, né? Ali, principalmente pensando em fontes de ômega 3, né? Um peixe de água salgada, então, um salmão, atum, sardinha, né? Uma torta ali, tentar acrescentar algumas vezes esses alimentos na alimentação é legal também, né? E tomar sol, né? E buscar fazer atividade física também é legal. E em relação ao meu projeto, né, basicamente assim, eu tenho já um grupo, né, eu estou fazendo um grupo nesse momento já, de fortalecimento de imunidade, mas para quem tiver interesse, né, esse grupo é um grupo gratuito, né, esse grupo ele tem duração em média aí de 15 dias, mas assim, eu penso em fazer outros grupos, né, próximos grupos. Então, eu estou desenvolvendo esse projeto já, e quem tiver interesse, deixa o contato, né? Que aí eu consigo também passar esse grupo, né? Colocar lá no grupo. E aí, assim, o grupo, na verdade, ele vai demorar um pouquinho, mas aí eu entro em contato com essas pessoas e converso mais com elas. Quem tiver interesse, pode me passar o contato, tá bom? É isso aí, pessoal. Depois você comenta no final, pega o seu perfil do Facebook, comenta no final da live, que aí eu acho que o pessoal também fica fácil do pessoal te achar também, né? Mas é isso, a gente está chegando no final. Agradecer aí a Laís, né, pelas ideias. Aprendi muito, sim, muito mesmo. Aprendi bastante. Com certeza a gente vai continuar essa conversa. Agradecer o pessoal da Empreende aí, que sempre está dando uma assistência para a gente executar nossas atividades. O pessoal da ADESAMPA também sempre pela parceria aí, administração e gerência dos projetos. E agradecer todas, sempre, a maioria das vezes, e não é porque estamos com o programa de mês da mulher, que a Renata propôs, né? Foi uma ideia da Renata, o Elas Empreendem, né? E essa live não é só nesse mês e não é só nessa live, que a maioria é mulher. A gente teve presença aí de alguns amigos, de alguns manos nossos aí, mas a maioria das pessoas que acompanharam e nos acompanham são sempre mulheres. E eu acho que muito pertinente da Renata também trazer esse tema e no dia de hoje, né, falar disso. E agradecer todas aí que interagiram, do finalzinho aqui, a Laila mandou mensagem, arrasou lá, é sucesso, a Si também, a Amélia também falou, alimentação é muito importante e um assunto muito prazeroso, além de saber como se reeducar. Isso é verdade, né? É muito prazeroso para a gente, assim, saber como se reeducar. Eu agradeço demais a mulherada que interagiu com a gente. E é isso, até a próxima, pessoal. Entre em contato com a Laís, faço um atendimento, provavelmente eu já vou fazer o meu aqui com ela, porque eu acho que é sempre bom a gente ter uma dica de pessoas que são especialistas no assunto, e creio que a Laís cada vez mais vai se aperfeiçoar. E é isso. Mais alguma coisa, Laís? Claro, eu só gostaria de agradecer mesmo a oportunidade e agradecer todos que assistiram, de forma geral. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. E é isso. Até a próxima. Tchau, Laís. Beijão, viu? Até, tchau, tchau.